Estamos aqui em Esmirna e vamos ler aqui o que o anjo da igreja diz aos discípulos de Jesus daquela época, sendo uma das 7 cartas escritas ao Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bem-vindos a Esmirna, uma das cidades mais antigas e vibrantes da Turquia, onde os ecos de um passado glorioso ressoam nas ruas modernas. Com uma história que remonta a mais de 3.000 anos, Esmirna, conhecido como Izmir atualmente, foi um importante centro comercial e cultural ao longo da antiguidade. Seu porto estratégico atraía comerciantes de todas as partes do mundo, tornando-se uma vitrine de diversidade e troca cultural. Nos dias antigos, Esmirna foi uma das cidades mais notáveis da Ásia Menor, famosa não apenas por suas trocas comerciais, mas também por sua rica tapeçaria de influências culturais, desde a Grécia até Roma. A Ágora de Esmirna, com seu esplendor arquitetônico, era o coração da vida pública, onde ideias e filosofias eram debatidas, incluindo os ensinamentos cristãos, que começaram a se espalhar nesse solo fertilizado pela fé e pela luta também. Com a sua estreita conexão ao cristianismo, Esmirna é mencionada no livro de Apocalipse. Aqui, os cristãos enfrentavam grandes perseguições e a palavra de Deus os encorajava a permanecer firmes em sua fé. Será que você tem perseverado, mesmo com as dificuldades, as perseguições, as injúrias? Você tem perseverado como esses nossos irmãos que perseveraram até a morte? As colunas imponentes e as ruínas das estruturas ao redor nos falam das discussões que aconteceram aqui, onde filósofos, comerciantes e cidadãos comuns se reuniam para trocar ideias e participar de atividades cotidianas. Neste local,
a palavra de Deus se misturava com os discursos filosóficos e as notícias da cidade, formando um caldo cultural onde as sementes do cristianismo começaram a germinar. Hoje Esmirna é uma cidade moderna que persevera vestígios de sua rica herança, atraindo tanto turistas locais em busca de conexão com a sua história. As lições aprendidas nas antigas ruas de Esmirna continuam a inspirar a vida espiritual contemporânea, lembrando-nos da importância de permanecer firmes em nossa fé em um mundo desafiador, com tantas distrações e coisas que possam tirar o foco de você se aproximar mais com Deus e ter essa conexão e relacionamento com o nosso Criador. Agora vamos para a Ágora de Esmirna, onde era a vida comercial ali da cidade. Vamos conhecer um pouquinho do que restou daquela época. Navegando pelas ruas de Ágora, podemos imaginar os burburinhos dos comerciantes oferecendo ali seus produtos, mercadorias, em troca de pensamentos entre aqueles que buscavam saber mais. Naquela época, a Ágora também servia como lugar de resistência, onde os primeiros cristãos compartilhavam as suas crenças. Isso em meio a uma sociedade repleta de idolatria. Neste espaço de interação, o eco da mensagem cristã se espalhava lentamente, desafiando as normas pagãs e influenciando muitos no caminho da fé. Hoje, enquanto caminhamos por estas ruínas, não podemos deixar de notar o legado de Ágora em Esmirna. Ela nos lembra da importância do diálogo e do espaço comunitário na formação de nossas crenças. Assim, como nos dias antigos, somos convidados a explorar ideias, questionar e, acima de tudo, buscar verdades que nos conectam ao divino e ao próximo. Então hoje nós temos também vários ensinamentos espalhados pelo mundo. Mas será que você tem procurado realmente o verdadeiro evangelho do reino de Deus para poder se conectar com o Pai? Pense nisso. Na virada do século II, a cidade de Esmirna era um caldeirão de tensões religiosas. Policarpo se destacou em um movimento em que o paganismo e a adoração imperial estavam no seu auge. Ele se opôs decisivamente às práticas pagãs que permeavam ali a sociedade, desafiando tanto a idolatria quanto a pressão social para se conformar. Ele dizia: cerca de 86 anos tenho servindo a Cristo e Ele nunca me fez mal. Essa frase encapsula o seu compromisso profundo e inabalável com a fé. Um testemunho de amor de Deus que permeou toda a sua vida. Um pouco aqui da história dos mosaicos.
Escavações arqueológicas, sim, né? original. Mosaico de construções do período romano. Policarpo, isso, um dos mais proeminentes bispos da igreja em Esmirna, desempenhou um papel crucial na formação da fé cristã primitiva. Discípulo do apóstolo João, ele foi um elo vital entre os ensinamentos dos apóstolos e a comunidade cristã em um tempo de intensa perseguição. Sua liderança e coragem em defender a fé em Cristo, mesmo diante da morte, solidificaram sua importância na história do cristianismo. Policarpo enfrentou uma situação insustentável quando foi preso e levado a renunciar à sua fé. Diante do procônsul, ele foi ameaçado de morte. "Renuncie a Cristo", exigiam então, mas Policarpo respondia: "Não posso trocá-lo por algo que não vale a pena." Sua recusa em se curvar às pressões do mundo e da sua determinação em se manter firmes na verdade do Evangelho o levaram a uma morte heróica, tornando-se um mártir cristão, cujas últimas palavras ecoam até hoje. A coragem de Policarpo é um modelo atemporal para todos os cristãos. Sua disposição para enfrentar a morte por amor a Cristo inspira uma reflexão profunda. Em nossos próprios desafios, somos chamados a ter a mesma firmeza. Sua vida destaca a realidade de que a fé muitas vezes exige sacrifício e coragem, especialmente em uma sociedade que frequentemente se opõe aos valores cristãos. Não negocie a sua fé. Será que você tem isso como meta, como um objetivo? Então, fique firme com o Senhor. Assim como os primeiros cristãos em Esmirna, somos chamados a nos posicionar em um mundo muitas vezes em conflito com nossas crenças. Isso pode ser na sua faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia, até mesmo dentro dos seus familiares, tem esse tipo de dificuldade. Cada um de nós pode se deparar com momentos em que nossa fé é testada, mas devemos lembrar que, como Policarpo, somos sustentados pelo amor e pela graça de Deus. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. Uma promessa libertadora que nos encoraja a perseverar. Nesse momento, que possamos refletir sobre nossa própria vida, nossa fé e compromisso com o Senhor. À luz da história de Esmirna, desafiamos a nós mesmos a cultivar uma fé forte e uma comunidade que apoie e busque a verdade, a verdadeira palavra do reino de Deus. Que ao enfrentarmos nossos próprios desafios, possamos emular a coragem de Policarpo. Então, perseverando firme na fé e iluminando o caminho para os outros em busca dessa esperança e verdade. Enquanto encerramos nossa viagem por Esmirna, levamos conosco as nossas lições da história e inspiração de fé. Que a chama da nossa própria devoção a Cristo nunca se apague e que possamos sempre lembrar que, mesmo nas dificuldades, a promessa de Deus é o que nos fortalece. Que Deus abençoe. Enquanto caminhamos por essas ruas antigas, refletimos sobre a coragem de Policarpo e a resistência da comunidade cristã que também aqui floresceu. Sua vida nos ensina que devemos nos levantar em tempos de adversidade e lutar por nossas convicções, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Que a história de Policarpo e as suas experiências de Esmirna nos inspire a viver nossa convicção com coragem e integridade. Que possamos manter a fé firme, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada rica em essa história e espiritualidade. Que Deus abençoe e continue seguindo os passos do Mestre Jesus.